Boa noite, Pai do Senhor a todos. Eu quero trazer essa palavra para vocês. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nos lançarmos nos pés do Senhor e entender que Deus é soberano e que a sua vinda é certa e que seu dia é certo. Não há para onde correr, não há como se esconder. O dia do Senhor é inegável e os sinais estão sendo dados. Aqueles que querem ouvir, ouvem. Aqueles que querem aceitar, aceitam. Aqueles que sabem o que precisam fazer por mudanças, fazem. Mas também há aqueles que não aceitam, que não querem, que não têm temor a Deus, porque acha que Ele é um Deus bonzinho, Ele é um Deus que entende, Ele é um Deus que Ele não faz mal. Só que eu quero que você entenda que hoje Ele é o seu advogado, Ele é o meu advogado. Hoje. E a palavra do Senhor ela nos diz bem assim: se hoje ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça, amado, o teu coração. Talvez essa palavra que eu vá lhe trazer hoje, talvez você nunca tenha ouvido. Não dessa forma. Talvez ela vá trazer para você repulsa por essa pessoa que talvez vá lhe falar. Mas eu quero dizer para você que antes que você me condene, conheça as Escrituras. Porque toda a verdade está nela. Toda a verdade de Deus está nas Escrituras. Não está em homens. Não está em homens, está nas Escrituras. Então eu quero desejar para você uma boa noite. E que Deus possa, em Cristo Jesus, abrir o seu pensamento, o seu entendimento, para que você entenda que nós precisamos obedecer o Evangelho de Cristo. Não o Evangelho de homens. O Evangelho de Cristo. Então, sem muitas delongas, vamos para o que interessa. Tem um verso da Bíblia que eu sempre quando eu pregava, né, em igrejas, esse verso ele me vinha na cabeça. E eu acredito que muitos de vocês já conhecem, que diz bem assim, que naquele grande dia ele vai chegar diante daqueles que dizem: Senhor, eu profetizei. Quem tem sido, né? O nosso Deus. Quem tem sido o seu Deus? Será que seu Deus tem sido o Deus das Escrituras? Ou tem sido você mesmo? Ou tem sido o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus bens? Quem tem sido o seu Deus? Quem tem sido? A Bíblia diz que é nos finais dos tempos é que os verdadeiros adoradores eles se manifestariam. Quem tem sido o seu Deus? E a Bíblia diz que naquele grande dia eles vão chegar diante do Senhor e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. Em teu nome, Senhor, grandes maravilhas eu fiz. Em teu nome eu curei, eu libertei. Em teu nome, Senhor.
E ele atentamente vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós, maldito, que praticais iniquidade. Amado, ele está falando isso com ímpio? Com aquele que não conhece a ele? Ele está falando com pessoas que conhecem a ele. Ou no ditado popular, ele está falando com crente. Eu quero que você entenda que o Evangelho de Cristo, ele é verdadeiro. E ele é fiel. Jesus não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida com Deus. Mas essa vida, amado, ela precisa ser feita com uma escolha, com uma decisão. A quantidade de pessoas que eu tenho visto dentro de igrejas que estão ali apenas por estar, mas não conhecem o Deus a quem professam. Pregadores também não conhecem o Deus a quem servem, ou a quem professam, porque se servisse conheceria. Eu não quero aqui, amado, fazer com que você se sinta constrangido, ou que eu sou melhor do que os pregadores. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas a Bíblia diz que se a verdade vos libertar, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Jesus me libertou. E Ele não me libertou para me ficar calado. Ele me libertou para pregar para aqueles que estão em densas trevas, para aqueles que estão ainda na escuridão, que não conhecem o Evangelho do Senhor. Amém? As pessoas hoje dentro de templos religiosos, dentro de igrejas, elas vão e elas ouvem uma palavra, uma pregação que às vezes ela bate dentro da sua necessidade, e essas pessoas acabam aceitando Jesus sem terem noção do que estão fazendo, sem terem noção da atitude que estão tomando. Porque, amado, uma decisão de Deus de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador deve ser uma decisão muito bem pensada. Porque essa decisão não tem volta. A Bíblia diz que melhor seria não conhecer do que conhecer e não praticar. Melhor seria não conhecer do que conhecer e não praticar. E as pessoas vão dentro de igrejas, dentro de templo, e acabam levantando a mão, né, dentro da igreja e diz: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas é só naquele momento. É só naquele momento. Você sabe que existe a parábola da semente, né? Que é lançada sobre vários terrenos. Infelizmente, alguns terrenos eles não são bons, mas alguns eles frutificam. E esse frutificar, amado, é a pessoa entender o Evangelho de Jesus, se converter de fato e jamais negar o seu Deus. Passe o que passar, venha o que vier, essa pessoa jamais negará o seu Deus. E negar o seu Deus, amado, é negar a palavra dele. Se você negar a palavra do Senhor Jesus, você está negando o seu Deus. Você sabia disso? Que se você negar a palavra do Senhor, você está negando o seu Deus. Isso é o que não é ensinado dentro das igrejas. É ensinado dentro das igrejas que você vai ter uma vida financeira abençoada, que Deus vai lhe abençoar, ou que você vai ter um ministério dentro da igreja e que Deus vai lhe usar, e que Deus vai transformar a sua vida, e que Deus vai libertar a sua família, e que você vai ser o tal.
e que você não terá mais problemas. É isso que é ensinado dentro das igrejas. Porque as pessoas, os pregadores, eles têm medo de perder. Os pregadores, eles têm medo de perder as ovelhas se falarem a verdade. Porque, amado, a verdade da palavra do Senhor, a palavra do Senhor, para quem aceita, ela é como um bálsamo para a alma. Porque essa pessoa, quando recebe a palavra com alegria, é porque ela entendeu no seu coração que só há um Deus e que não há outro Deus como Ele. Mas hoje, dentro das igrejas, dentro dos templos, é ensinado um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. Eu não vou me ater muito aqui à escatologia e nem falar um pouco mais a fundo sobre as doutrinas religiosas, mas eu quero que você entenda, amado, que 90% do que é ensinado dentro das igrejas hoje estão tudo errado ao evangelho de Cristo. Estão tudo fora dos padrões do evangelho do Senhor. Não há coerência com o evangelho de Cristo. Porque veja bem, eu acredito, amado, que existem 3 áreas na vida do ser humano que deveria ser pautada, que deveria ser colocada totalmente em posição nas igrejas. Esse é o evangelho que eu acredito. Esse é o evangelho que eu acredito. Primeiro, adorar apenas a um Deus. Amar apenas a um Deus. Servir apenas a um Deus. Segundo, um culto familiar para ensinar as pessoas o que a palavra de Deus fala sobre família. E terceiro, testemunho do cristão. Porque, amado, hoje no mundo que nós vemos são pessoas que não dão testemunho cristão. E louvado seja Deus porque Deus me resgatou antes que eu viesse a me perder mais do que o que eu estava perdido por fato de ver essas situações dentro das igrejas e não conseguia aceitar. Isso me frustrava porque eu não queria aceitar aquilo que estava ali. Eu mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu me deixei levar por frustração dentro de igrejas. E acabei não me afastando de Cristo, mas me afastando de pregar o evangelho e, consequentemente, esfriando espiritualmente. E quando você esfria espiritualmente, o diabo não perde tempo. O diabo não perde tempo. Junto com o esfriamento, a velha natureza vem junto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que hoje ensinado dentro das igrejas não é o evangelho de Cristo, aonde a liderança visa que as pessoas sejam edificadas sobre a rocha. E que não é qualquer pessoa que pode falar do amor de Deus para outras pessoas sem estarem libertas. Porque se você for tentar falar do amor de Jesus para outras pessoas, sem você entender em que batalha você está entrando, amado, você vai tomar uma surra feia. Você vai tomar uma surra feia. Olha que eu sei o que eu estou falando. Você vai tomar uma surra feia do diabo, porque ele não perde tempo. E o primeiro passo para que nós voltemos ao evangelho, eu estou com 2 séries de vídeo que é para a libertação de vícios, porque louvado seja Deus por isso, que Ele me libertou do vício da pornografia, e eu quero levar isso para as pessoas, eu quero levar que Jesus ainda liberta, eu quero levar a forma que Jesus trabalha para libertar a nossa vida do vício. E se Deus fez na minha vida aquilo que o Espírito Santo me ensinou por oração, Ele pode fazer na vida de qualquer um também. Eu creio que Ele pode fazer. E o segundo passo, amado, é a pregação do Evangelho. Hoje, eu não mais procuro adaptar o Evangelho à minha vida, mas eu procuro me adaptar ao Evangelho. É diferente. Quando você tenta adaptar o Evangelho à sua vida, você não quer obedecer o que as Escrituras estão dizendo, mas você quer obedecer, você quer uma palavra que venha à sua necessidade. Mas muitas das vezes a palavra que vem à sua necessidade é: os planos que eu tenho ao vosso respeito não são os teus.
O que eu penso sobre você não é o que você pensa sobre você. É assim que Deus ele pensa. Amém? E foi preciso Deus ele me amassar para que eu entendesse isso. Que o que Ele quer para a minha vida não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Amém? Eu quero deixar bem claro aqui, amado, que eu costumo dizer em alguns vídeos meus, que existem duas áreas na vida em que o diabo vai levar muito crente para o inferno. Eu creio nisso. Existem duas áreas da vida em que o diabo vai levar muita gente para o inferno, principalmente crente, que é a área financeira e a área conjugal. Pessoas que não entendem o papel do dinheiro. E pessoas que não entendem que só existe um casamento só. Eu demorei um pouco para falar sobre isso, porque existe um momento certo para falar. É preciso que Deus primeiro trate para que você tenha coragem para falar e para que você viva de fato isso. Você precisa viver isso. Pessoas que estão entrando em relacionamento e saindo de relacionamento, terminando o casamento, entrando em casamento sem entender que a Bíblia diz que só há um casamento. Não há dois casamentos, só há um casamento. Não há três casamentos, só há um casamento. Agora não dá tempo, mas eu ainda vou trazer um vídeo falando sobre casamento, em que, se você prestar atenção, você vai perceber que a Bíblia não dá brecha de forma nenhuma para que você se separe da pessoa com quem você se casou, independente do que você esteja vivendo. Você vai entender hoje aonde eu quero chegar. Tudo isso é para que você entenda que a sua alegria, a minha alegria, não deve estar em pessoas, não deve estar em dinheiro, nem em bens, nem em igrejas, nem em posições eclesiásticas, nem em filhos, nem em família, mas a sua alegria deve vir de Deus. Porque é Ele quem dá a alegria. Porque é Jesus quem dá a verdadeira alegria. O ser humano ele pode lhe decepcionar, mas Deus não vai lhe decepcionar. O ser humano pode lhe magoar, mas Deus não vai lhe magoar. Eu posso, amado, te magoar, eu posso lhe decepcionar, eu posso lhe ferir, mas Deus não vai lhe ferir. O Espírito Santo não vai lhe ferir. A diferença, sabe qual é? É que quando eu firo alguém, às vezes essa pessoa não sabe me perdoar. Quando eu machuco alguém, às vezes essa pessoa ela não sabe me perdoar. Mas quando eu ofendo o Espírito Santo, ou peco contra o Espírito Santo, ele sabe me perdoar. Por quê? Porque ele me conhece como filho. Ele não me vê apenas como uma pessoa, mas ele me vê como filho. Amém? Preste atenção no que essa palavra ela diz. Primeira epístola do apóstolo João, versículo 1. O que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Porque a vida foi manifestada e a temos visto, testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos, também para que também vos tenhais comunhão conosco, em nossa comunhão verdadeira e com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. É preciso que você entenda, amado, que quando você entende o chamado de Deus, que não é para você servir dentro de igrejas,
Quando você entende o chamado de Deus, é para você ser livre em Cristo Jesus, adorando apenas a um Deus, a um Senhor. Quando você entende que a palavra de Deus ela é um convite do Senhor para que você faça parte do banquete dele, para que você faça parte desse banquete que é a salvação de Cristo Jesus, aonde muitos vão participar e também muitos vão perder. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Muitos vão participar, mas também muitos vão perder. Sabe por quê, amado? Porque às vezes o orgulho das pessoas não deixa com que elas enxerguem a verdade daquilo que está escrito, mas prefere deixar que homens as guiem, prefere deixar que homens as conduza, mas não gasta tempo com o seu Deus, não gasta tempo com o seu Senhor, a qual ela professa tanto. É muito fácil você dizer que ama a Deus. É muito fácil você dizer que Jesus é o seu tudo. É muito fácil você dizer que Deus está contigo. E isso é muito fácil, amado. Eu quero ver você obedecer. Eu quero ver você obedecer. E para obedecer, amado, você tem que ter fé. Viver por fé. É isso que Cristo chama para que nós vivamos. Viver por fé. Eu vou pautar vários temas bem aqui durante esses dias. Sobre dízimo, sobre dom de línguas. Eu vou pautar vários temas. E eu acredito que alguns não vão aceitar. E isso é problema de cada um. Mas antes que você não aceite, estude a Bíblia. Não me questione. Estude a Bíblia. Até porque, primeiro, o seu questionamento de dizer que eu estou errado, isso não me interessa. Só interessa a Deus. Antes que você me questione, vá a Deus. E para você ir até Deus, amado, não adianta você perguntar a Ele não, porque Deus não vai lhe responder. A palavra dele está aqui. A palavra dele está aí na sua casa. Você tem uma Bíblia. Pegue ela e leia. Comece a estudar as Escrituras. Comece a meditar. Comece a meditar. Comece a se voltar para o Senhor Jesus enquanto ainda há tempo. Não endureça os vossos corações. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Ainda há tempo de voltar a viver o que a palavra diz como verdade. Ainda há tempo. E se você não se arrepender, vai chegar o dia que você não vai poder mais. Vai chegar o dia que, se eu não me arrepender das práticas que eu faço, vai chegar o dia que eu não vou poder me arrepender mais. Eu prefiro agradar a Deus. Eu prefiro me submeter a Deus do que me submeter aos homens, do que me submeter à vontade dos homens. Eu não desonro as pessoas. Mas eu também não vou obedecer fábulas e contos religiosos. Eu não vou. Aqueles que pregam, e eu assisto pregações de outros pregadores, assisto sim. Mas eu sei discernir bem aquele que está pregando, se vem de Deus ou se vem da carne. Porque eu oro a Deus por discernimento espiritual, para que não seja enganado. Cada um procure o seu devido lugar nas Escrituras, todos juntos em uma fé só, irmãos em Cristo Jesus, para que nós não venhamos a nos perder, para que nós não venhamos a estar em uma situação onde algumas pessoas parece que ainda não entenderam, na verdade algumas não, onde muitas pessoas ainda não entenderam. A Bíblia diz, amado, que vai chegar o dia em que a sã doutrina do Senhor será algo tão pesado que muitos não vão suportar. Muitos não vão suportar. Você sabe por que eles não vão suportar?
Porque eles foram ensinados da forma errada. Porque eles foram ensinados da forma errada. Evangelho errado. Pessoas que estão em cima de altares de igreja em pecado. Pessoas que estão em cima de altares de igreja pregando em pecado, vivendo em pecado. E achando que está agradando a Deus, mas não está. Não está agradando a Deus. Eu já estive em algumas igrejas em que a frieza espiritual é tão grande que você se sente mal dentro do local. Você percebe que os irmãos não têm vida com Deus. Não têm intensidade com Deus, de oração, de busca, de clamor. Eu tenho muito me lançado a Deus para que Deus, Ele cada dia mais, Ele me reavive para a vida em oração. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. E para isso, eu precisei que Jesus viesse a estar me transformando. E louvado seja Deus que uma das coisas que Deus fez na minha vida já foi o livramento do vício da pornografia, onde Ele libertou a minha vida de algo que eu achava que não tinha mais como, mas Deus me libertou. E coisas maiores Ele ainda vai fazer. Eu creio nisso. Eu não largo, meu Deus, eu não largo a minha fé de jeito nenhum. Eu posso passar o que for, eu posso viver o que for, mas o meu Jesus, eu não abro mão. O meu Jesus, eu não abro mão. Amado, entenda nessa noite que você precisa se adaptar ao Evangelho. Não o Evangelho se adaptar a você. Porque às vezes nós queremos obedecer apenas aquilo que nós gostamos, que nós desejamos. Mas assim como Abel e Caim, o Caim e Abel, ofereceram uma oferta de sacrifício a Deus, e Deus aceitou de um e de outro não, assim é com a nossa vida. Mas hoje, amado, existe uma diferença. A oferta que foi dada por mim e por você foi Jesus Cristo, o sangue dele vertido na cruz. É por isso que há tanta autoridade nas Escrituras. É por isso que há tanta autoridade na palavra de Deus. Porque uma oferta foi dada por mim e por você. Você não pediu, eu também não pedi. Mas foi dada uma oferta. E quem já teve um encontro com o Senhor, quem já teve uma experiência espiritual, ou que passou por alguma experiência espiritual, sabe que Ele existe. E sabe também que o inimigo está ao derredor, procurando uma forma de tragar a mim e a você. Eu espero que você entenda, amado, que essa oferta que foi dada através de Jesus Cristo deu a Ele toda a autoridade de condenar você e a mim, ou de salvar você e a mim. Você sabia disso? Que nós estávamos perdidos no pecado, mas Jesus Cristo, através do seu sangue, nos libertou. E foi dada a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ao único nome, sobre todo nome, é o nome de Jesus. Então, naquele grande dia, você não vai poder argumentar com Deus. Você não vai poder dizer a Deus que não sabia. Não tem como. Então, se volte para o Evangelho do Senhor. Se adeque ao Evangelho do Senhor. Procure o seu lugar no Evangelho do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da vida que você tem levado ou vivido.
Se arrependa daquilo que você tem feito, que tem entrado em desconformidade com a palavra de Deus. Porque hoje, Jesus é o teu advogado. Mas vai chegar o dia em que Ele será o seu juiz. Aí nesse dia, amado, não tem mais como. Hoje, você pode se arrepender e pedir perdão, sincero de coração. E Ele vai te ouvir e vai te sarar. Mas vai chegar o dia em que Ele será o seu juiz. E você sabe o que o juiz faz. Ou Ele condena, ou Ele liberta. No caso de Jesus, ou Ele condena, ou Ele salva. E você acha que Ele vai obedecer mais o quê? As nossas vontades ou a palavra dEle? Pense bem, amado, nisso. Você acha que Ele vai obedecer mais ao quê? A palavra dEle, que diz o seu sacrifício, que fala do seu sacrifício, que fala da nossa forma de vida como deve ser? Ou Ele vai olhar porque você é uma pessoa boazinha? Ou Ele vai olhar para mim e vai dizer, ele é uma pessoa que obedece, sabe? Ele obedece umas coisas assim, outras não. Ele aceita umas assim, outras não. Você acha que Ele vai olhar isso, amado? Ele não vai. Ele vai olhar para as mãos dele e vai dizer, eu paguei um preço. E as minhas escrituras diziam para você como você deveria viver, como você deveria se conduzir. Então, amado, que nesse primeiro vídeo, tudo que eu estou vivendo com Deus, aprendendo com Deus, evoluindo com Deus, eu estou tentando passar para as pessoas. Algumas não aceitam e eu não posso fazer nada. Mas os que aceitam vão entender o que eu estou dizendo, se quiserem. Se não quiserem, vão continuar vivendo do jeito que está vivendo. Porque uma coisa comigo eu tenho certeza. Você pode viver em pecado. Você pode enriquecer em pecado. Você pode namorar em pecado. Você pode constituir uma família em pecado. Você pode pregar em pecado. Você pode cantar em pecado. Você pode adorar a Deus onde você quiser em pecado. Mas no céu, não entra com pecado de jeito nenhum. No céu, só entra aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E remissão é você se submeter à palavra de Deus. Quando alguém, amado, é tão fácil de entender o Evangelho, é tão fácil que eu não entendo como as pessoas não veem isso. Quando um pai chega para você, um filho, e ele lhe dá uma ordem, e você obedece, existem duas coisas que você está praticando. Primeiro, temor. Segundo, respeito, que no caso é reverência. Temor e respeito, ou reverência. E também há a outra parte, que quando ele pede para você fazer algo e você deixa para depois, isso é desonra. Isso é desonra. Você não está dando o devido valor que ele merece. Você não está dando o devido valor que ele merece. Assim é com Deus. Se atentamente hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
não endureça o seu coração. Se você tem que perdoar alguém hoje, perdoe. Se você tem que pedir perdão para alguém hoje, peça. Se você tem que se reconciliar com alguém hoje, se reconcilie. Se você tem que abandonar algum pecado que você esteja vivendo hoje, abandone. Abandone. Porque lá, na Nova Jerusalém, você não vai ter tristeza. Você não vai ter choro. Você não vai ter mágoas, ressentimento, não. Será plena alegria. Será plena alegria. Porque é isso que Ele nos promete. Então entenda que você precisa se adaptar ao Evangelho de Cristo. Não o Evangelho de Cristo se adaptar à sua vida. O próximo vídeo que eu irei postar, eu irei falar de algumas heresias que são pregadas nas igrejas. E alguns tópicos, amado, eu preciso que você estude as Escrituras quando for falado. Vá a fundo, mergulhe nas Escrituras, gaste tempo com Deus, para que você entenda o verdadeiro sentido da palavra, para que você entenda o verdadeiro sentido do Evangelho do Senhor, para que você viva o Evangelho do Senhor na sua essência. Amém? E aí sim, você vai entender quem é o seu Deus. E você vai entender o que as Escrituras de fato ensinam. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa ter abrido o seu coração, a sua mente, para que você entenda que Jesus está voltando e que Ele não tardará. E que Ele não tardará. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Que você entenda que você pode ser melhor do que o que você foi ontem. Você pode se transformar em alguém melhor. Você pode deixar com que o Espírito Santo lhe transforme para entender a dor das outras pessoas. Para que você possa entender o que o pecado faz na vida das outras pessoas. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A você, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.